pessoal. Essa é a palavra para o senhor. Obrigado. E aí, alguém viu? Alguém conseguiu ter acesso à letra do contra? Perderam, hein? Perderam. É genial. Mas qual é a razão de eu ter colocado ali teoria em grego, quer dizer contemplação? É porque o nosso desafio, que nós temos que enfrentar é de pensar uma teoria, ou melhor, é de pensar como teorizar as diversas manifestações contemporâneas de atramento de responsabilidade que tenham por foco condutas que são definidas como infrações penais. E isso vai muito da nossa postura em relação ao que é uma teoria. Aqui, nessa passagem de Platão, que eu vou me permitir ler, porque sei que alguns não devem ter lido, é um clássico da República, que é o mito da caverna. Há um indicativo desse modo de pensar a teoria que vai se relacionar também, ou vai estar na base, muito mais do que se relacionar, estará na base da filosofia clássica, da ideia central da filosofia clássica, que é a ontologia. Diz aqui Platão, Sócrates. Agora, continuei, representa da seguinte forma o estado de nossa natureza relativamente à instrução e à ignorância. Imagina homens em morada subterrânea, em forma de caverna, que têm em toda a largura uma entrada aberta para a luz. Estes homens aí se encontram desde a infância, com as pernas e o pescoço acorrentados, de sorte que não podem mexer-se nem ver alhures, exceto diante deles, pois a corrente os impede de virar a cabeça. A luz lhes vem de um fogo que brilha a grande distância, no alto e por trás deles. Entre o fogo e os prisioneiros passa um caminho elevado. Imagina que ao longo deste caminho ergue-se um pequeno muro, semelhante aos tabiques que os exibidores de fantoches erigem entre eles e o público, e por cima dos quais exibem as suas maravilhas. Essa passagem inicial deste trecho da República, que introduz o mito da caverna, ela é representativa desta concepção de teoria que dominou a filosofia antiga e seguiu ali até, claro, estamos falando em termos de Europa, até o século XIV. Uma ideia de contemplação, de desvelamento, de revelação e, portanto, de contemplação do ser, desvelamento da essência do ser, de enxergar a essência do ser. Aristóteles, ele será importante nisso. Na metafísica ele vai desenvolver o seu raciocínio epistemológico em torno da ideia de teoria, mas ele será muito importante porque, ao focar, ao lançar o seu olhar sobre o ser e a sua essência, ele constrói uma forma de pensar, que define o ser e todos os seres.
Eu sei que para quem está na graduação, isso é um pouco difícil e não se preocupem, porque numa segunda, numa terceira passagem, estas questões vão se tornar mais tranquilas e elas terão uma importância, porque vocês da graduação ouvirão professores mencionarem a expressão verdade real, que é uma expressão importante, que tem uma história e que, por questionável que ela seja do ponto de vista epistemológico, eu costumo dizer o seguinte: algo que tem por trás de si uma história milenar merece ser respeitado, mesmo que não faça o menor sentido a expressão verdade real. O fato dela ter atravessado a história a credencia a exigir de nós uma reflexão que vai ser importante, porque esta reflexão estará na base da nossa própria condição de identificar, afinal de contas, o que a gente está investigando. É o processo só, o processo, são todos os métodos de arbitramento de responsabilidade, sempre que o motivo do arbitramento da responsabilidade está relacionado à infração penal, o que é essa infração penal, etc, etc, etc. E voltando aqui a Aristóteles, então, a concepção dele de realismo, ela identificava o real tanto no Rafael, ele é uma realidade, como nesta expressão: Rafael é um homem. O Rafael está aqui. Por meio dos meus sentidos, eu posso afirmar a existência do Rafael. Eu vejo, eu toco nele, mas o homem não está aqui. O homem não está aqui. Para Aristóteles estava porque ele identificava uma realidade nos universais. O homem é um universal, a mulher é um universal, a liberdade é um universal, a fraternidade é um universal. Conceitos que não têm uma existência empírica tinham, na forma como a filosofia clássica irá trabalhar com eles, uma existência real. Eram reais para o pensamento daquela época. Então, de um lado, a teorização como forma de contemplação e de revelação do ser, de preocupação com a ontologia e de identificação desta essência do ser, tanto no Rafael ou nesta garrafa, como no homem e na ideia de garrafa. Muito embora para nós seja difícil entender isso, entender os efeitos práticos desta forma de enxergar as coisas, como eu disse a vocês, arbitramentos de responsabilidade são decisões políticas. E a filosofia, na base desses sistemas de arbitramento de responsabilidade, ela é acionada por decisões políticas. Ela é acionada por decisões políticas.
Então, não é casual ou acidental ou um erro epistemológico provocado por uma deficiência da inteligência de Aristóteles ou de Tomás de Aquino, essa confusão do empírico com a ideia e a compreensão deles como realidade. Muito cuidado quando lidarem com a expressão realismo. Todos os teóricos contemporâneos que vão trabalhar com as formas de arbitramento de responsabilidades e com a prova especificamente, eles alertam para isso. Muito cuidado, porque esta palavra realismo, esse termo realismo, na filosofia antiga, designava algo para além do empírico, algo que nós chamaríamos hoje de idealismo, de uma ideia, a ideia de homem, a ideia de liberdade, a ideia de sociedade, a ideia de sociedade, a ideia de fraternidade. A relação entre uma coisa e outra está na base do próprio sistema, que é a sua legitimação. A legitimação do poder de arbitrar castigos, de arbitrar responsabilidades e de aplicar castigos, ela não decorre estritamente da condição de ser o mais forte ou de ter mais força. São muitas as passagens, são muitas e interessantes as passagens dos filósofos que depois, 200 anos depois, mais um pouco, vão ser retrabalhadas por Freud e por outros sobre essa relação entre o mais forte e o mais fraco. Por todas elas, eu recomendo uma, de Montesquieu, que está num livro dele chamado Cartas Persas. Cartas Persas. Neste livro de Montesquieu, em Cartas Persas, que era uma estratégia retórica do Montesquieu, que é um francês se correspondendo por cartas com um persa, e o persa manifestando um estranhamento em relação àquela sociedade francesa pré-revolucionária, uma forma de Montesquieu denunciar os absurdos. Há uma carta especificamente sobre uma comunidade denominada trogloditas. Então essa carta que eu gostaria que depois vocês lessem. Volto a dizer, ninguém aqui vai ter formação jurídica sem ler, não tem como escapar, não tem atalho. Então lá os trogloditas, e depois isso vai se reproduzir em Totem Tabu e outras passagens de Freud, vem a questão do grupo, da força, da relação entre a força e o grupo, e um pouco ali uma intuição do que o Ocidente desde sempre soube, que pela força eu posso impor a dominação por algum tempo, mas sempre por muito pouco tempo. A dominação dependerá muito mais da adesão dos dominados ao projeto dominador do que ao medo causado pela ameaça de emprego da força. Pela ameaça de emprego da força. Daí que a questão da legitimidade no arbitramento de responsabilidade e na distribuição dos castigos é sempre uma questão central para todas as sociedades, para todas as comunidades. Porque é do reconhecimento de que é legítimo o arbitramento daquele castigo que se controla uma reação e se evita a tirania, ou pelo menos a identificação
de que aquele poder é um poder que se exerce de forma tirânica. Nesse contexto da teoria como contemplação e da ontologia como fundamento central da filosofia antiga, a ideia de que o Rafael e o homem, ambos são realidade, ambos têm a mesma natureza e, portanto, ainda que com graus diferenciados, primário e secundário, estão ligados a uma ideia de essência, fundamentava uma tarefa que era de buscar, como no mito da caverna, buscar enxergar o Rafael, ou enxergar o homem, revelar, desvelar, descobrir. Está coberto, eu descubro. Está velado, eu revelo. De alguma coisa, de um poder que é transcendental. Lá no meados lá do século XIV, um religioso chamado Guilherme de Ockham vai iniciar o rompimento vai iniciar um processo de ruptura com esta filosofia que identificava a realidade, esta realidade, Rafael e homem, com a verdade. Há uma verdade real, Rafael é homem. Guilherme de Ockham, ele vai separar as coisas. Ele vai dizer, olha, eu toco no Rafael e toco no Ricardo. Eu toco no Yuri, mas eu não toco no homem. Então eu não posso confundir os nomes com os seres. Uma coisa são os nomes, outra coisa são os seres. Uma coisa são os nomes que atribuímos aos seres e às coisas. Outra é diferente, os próprios seres. Esse processo que se inicia, e que se inicia de dentro da própria igreja, e que vai obrigar Guilherme de Ockham a um verdadeiro périplo de exílios pela Europa, e pela história do Guilherme de Ockham, pela força dessa contestação, de dizer, olha, eu não sei mais se é possível chegar à essência. Eu quero conhecer as coisas, mas esse conhecimento não vem com um ato de revelação. Ele vai ter que ser um ato de produção. Um ato de produção. Eu vou ter, e ele fala a partir de uma perspectiva religiosa. Nós hoje não temos ideia da ideologia, da força da religião naquele tempo. Mas a força da religião daquele tempo é que baseava a legitimação do castigo. Baseava a legitimação do castigo para controle de sociedades, para um exercício de poder político. Quando ele vai questionar isso de dentro e vai sofrer as consequências disso, e vai circular em busca de asilo, essa experiência de vida dele, e de própria de busca, no final ele busca um perdão, de busca pela sobrevivência, são indicativos de que alguma coisa no poder político estava mudando, e de que essa coisa que mudava no poder político, que mudava na filosofia, e que mudava na forma de castigar as pessoas, vinculava a essas três situações. Eu costumo dizer o seguinte, também não à toa, Direito e Razão é uma obra de filosofia. Ela é uma obra de epistemologia, ela é uma obra de teoria do Estado, ela é uma obra de filosofia. Porque há uma ancestralidade comum a esses três campos. Eles estão ligados. Eles estão fortemente relacionados. Eles não existem com independência uns
dos outros. Nós estávamos, naquele momento, na Europa, caminhando para um processo que vai marcar essa ruptura do realismo para a epistemologia. Saímos do realismo e de uma concepção de teoria, de contemplação e revelação, para uma passagem, para um momento importantíssimo, político, econômico, social, que é o momento da epistemologia. Esse momento da epistemologia, disparado, cujo gatilho está disparado ali pelo Guilherme de Ockham, ele vai se desdobrar. Ali na Europa, na ilha, na Inglaterra, naquilo que é a Inglaterra hoje, que é a Escócia hoje, que é o país de Gales, nós teremos os empiristas. Na Europa continental, os racionalistas. Os racionalistas. Em comum, entre ambos, um questionamento sobre o realismo e uma ruptura, afirmando algo que para nós é essencial. Estamos todos aqui, isso eu tenho dito com muita frequência, Ricardo, tenho usado esse exemplo com muita frequência. Estamos todos aqui. E eu seguro este cartaz. Vocês todos estão me vendo segurar o cartaz. Não há nenhuma controvérsia que se possa estabelecer aqui agora, entre nós, sobre o fato de eu estar segurando o cartaz. Não há nenhuma controvérsia. Esta é uma realidade para nós que estamos aqui. Para nós que estamos aqui. Enquanto lá, nessa longa história da teoria como contemplação, do realismo como a identificação da essência dos seres, sem discernir, sem diferenciar entre o empírico e o ideal, e a verdade real, sendo um instrumento de exercício do poder político de castigar, e portanto de escolher quem fica na polis, quem vai ser expulso da polis, quem vai ser torturado ou quem vai ser morto. Dado esse corte, quando chegamos a esse tempo da epistemologia, há uma diferença. Aqui, eu estou segurando o cartaz, essa é uma realidade, isso não é controvertido. Isso é realidade, isso é uma dimensão. Estamos aqui nós, e apenas nós aqui, na dimensão da realidade, e não há nenhuma controvérsia que possa seriamente ser estabelecida em torno disso. Daqui a 3 horas, um colega de vocês que ficou trabalhando durante a tarde, ele vai chegar aqui, vai perguntar o que aconteceu, e rumor e boato, ele vai fazer um questionamento preciso. Em algum momento, o Geraldo segurou o cartaz do curso durante a aula. Portanto, nesse exato instante, estamos todos aqui, na dimensão da realidade, experimentando isso. Quem entre nós não estaria experimentando isso? Para a epistemologia, é muito importante essa segunda pergunta que eu estou fazendo agora. Aqui, entre os presentes, quem não estaria experimentando isso? Apenas alguém que, fisicamente presente, não estivesse na dimensão da realidade. Estivesse numa dimensão de alucinação. Por inspiração também, por indicação de um importante professor, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, um grande pensador que é o Cláudio Brandão, eu tenho dado como exemplo de todos esses momentos que eu estou mencionando agora, um filme chamado Uma Mente Brilhante. Assistiram Uma Mente Brilhante? John Nash. Eu vou pedir desculpas a quem não assistiu,
Mas vou fazer isso, porque é importante, é muito importante. Depois, quem não assistiu, assista. Não fique triste comigo, vai perder. O John Nash, ele é esquizofrênico. O John Nash é esquizofrênico. Então, o John Nash, ele identifica uma dimensão da realidade que não corresponde a esta dimensão da realidade compartilhada por todos nós. Ele alucina. Lembram que eu disse na primeira parte da aula? A alucinação é uma categoria específica que a gente tem que trabalhar. Alucinação, ilusão e erro. Alucinação, ilusão e erro. Então, se o John Nash estivesse aqui, ele poderia estar experimentando uma outra realidade diferente dessa. Como o John Nash não nos interessa do ponto de vista epistemológico para a caracterização dos problemas gerais da epistemologia, embora seja fundamental para as questões relacionadas a temas de epistemologia, ele, para o corte que eu estou dando aqui, ele não é um problema. Não é um problema. A alucinação não é um problema. A alucinação vai ser um problema se tivesse aqui um esquizofrênico e por alguma razão fosse importante ouvir esse esquizofrênico para tomar uma decisão. Mas não é isso, estamos todos na mesma dimensão. Então está lá o John Nash, alucinado, ele não está aqui, não é nosso problema. 3 horas depois chegou alguém, perguntou, Geraldo segurou o cartaz, aí eu passo a ter um problema. Como é seu nome, perdão? Flávio. Fábio. O Fábio se vira para a pessoa e diz, sim, o Geraldo segurou um cartaz. A pessoa se vira para ele e fala, prova. Entenderam? A questão da verdade passa a ser uma questão de critério de controvérsia. A dimensão da realidade é essa que nós partilhamos agora. A questão da verdade vai surgir para a epistemologia a partir do momento em que eu tenho que separar a dimensão da realidade de um questionamento concreto que não se resolve por um acesso, eu vou usar essa expressão em sentido figurado, por um acesso direto à realidade. Por um acesso direto à realidade. Claro que é tudo isso muito mais complexo do que eu estou dizendo, porque envolve também uma noção de realidade que cada dia nós nos convencemos que essa noção também ela é um tanto teórica. Ela é um tanto teórica. Eu vou falar de Galileu daqui a pouquinho. Mas para esses primeiros passos e para entender a ruptura que se dá, essa diferenciação ela é suficiente. Do lado da ilha vai se destacar aquele que será o pensador do processo penal anglo-americano na origem, que todos vocês conhecem, que é John Locke. John Locke, ele produzirá uma obra seminal para a epistemologia e que, nos seus desdobramentos, por conta do trabalho de um discípulo seu chamado Gilbert, será também central para a epistemologia jurídica e a prova. John Locke desenvolve reflexões sobre o processo de conhecimento em 18, 20 anos. Ele leva esse tempo. Ele era médico, tinha formação nessa área, e a partir de um debate que ele tem com seus colegas, que lhe perguntam sobre diagnósticos, e diagnóstico é conhecer, né, as condições, e conhecimento, eles se propõem às questões do conhecimento. Ele vai produzir uma poderosa obra,
que é Ensaio sobre o Entendimento Humano.